A noite em São Paulo tem uma vida própria, um ritmo diferente. As luzes dos prédios se misturam com neblina, as avenidas ficam molhadas pela garoa fina, e o silêncio quebra apenas pelo ronco dos motores. Para muitos, é hora de dormir. Para outros, como os motoristas de aplicativo, é quando o trabalho começa de verdade. Sozinhos, no banco da frente do carro, o celular vibra, anunciando uma nova corrida. Mais um passageiro, mais um destino. Mas e se o passageiro não for exatamente o que parece? E se, em meio à escuridão da madrugada, você der carona para alguém que simplesmente não existe? Prepare-se. Vamos contar 3 histórias reais, vividas por motoristas de aplicativo que cruzaram com o inexplicável nas ruas de São Paulo. Carlos era um motorista experiente. Conhecia cada viela, cada atalho, cada buraco da cidade. Já tinha visto de tudo nas madrugadas paulistanas. Uma noite, por volta das 3 da manhã, aceitou uma corrida na famosa Rua da Consolação. O aplicativo indicava uma mulher. Quando chegou ao local, um prédio antigo com a fachada meio apagada, a porta se abriu e uma figura surgiu da penumbra. Era uma mulher, vestindo um vestido escuro e com os cabelos molhados, como se tivesse acabado de sair de uma chuva forte. Ela entrou no banco de trás sem dizer uma palavra, o que não era incomum. Carlos apenas acenou com a cabeça e começou a dirigir. O silêncio no carro era pesado. Carlos tentou puxar assunto algumas vezes, perguntando sobre o destino, mas a mulher apenas murmurava respostas quase inaudíveis. Ele notou um cheiro estranho, algo como terra molhada e flores murchas, que parecia vir do banco traseiro. Pelo retrovisor, viu que ela o observava fixamente, sem piscar. Aqueles olhos, mesmo no escuro, pareciam estranhamente vazios. Ele sentiu um arrepio na espinha, mas tentou ignorar. Cansaço, pensou. A viagem seguiu por alguns minutos. Carlos estava concentrado no trânsito ralo da madrugada. De repente, uma sensação gélida invadiu o carro. Ele olhou novamente pelo retrovisor. O banco traseiro estava vazio. O arrepio se transformou em pavor. Ele freou bruscamente. O carro derrapou um pouco na pista molhada. Não havia ninguém. A mulher simplesmente desapareceu. Com o coração batendo forte, Carlos pegou o celular para verificar a corrida. O destino, que antes indicava um endereço em Pinheiros, agora mostrava Cemitério da Consolação. Ele cancelou a corrida imediatamente, as mãos tremendo. Ao olhar para o local de embarque no aplicativo, percebeu algo ainda mais assustador. O endereço da Rua da Consolação não era de um prédio qualquer, mas de um imóvel abandonado, conhecido por estar desocupado há décadas. Carlos nunca mais pegou uma corrida naquela rua depois da meia-noite. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está ouvindo. Marcos, outro motorista, teve uma experiência igualmente perturbadora. Ele estava na cidade Tiradentes, uma região movimentada mesmo durante a madrugada, quando aceitou uma corrida. O passageiro, um rapaz jovem sem foto no perfil, mas com um nome comum. Quando Marcos chegou, o jovem estava parado na calçada, vestindo um moletom com capuz. Ele entrou no carro, cumprimentou Marcos com um boa noite, quase sussurrado, e sentou-se atrás, no canto. Marcos começou a dirigir, seguindo as instruções do aplicativo. O silêncio era menos tenso que na história de Carlos, mas ainda assim pairava uma estranha melancolia no ar. Depois de alguns minutos, o rapaz disse com a voz baixa e um tanto distante: "Minha mãe vai ficar feliz de me ver." Marcos tentou responder, quis perguntar algo sobre a mãe do rapaz, mas quando virou a cabeça para o retrovisor, percebeu que o banco traseiro estava vazio. Completamente vazio. Marcos sentiu um calafrio na espinha. Ele parou o carro no acostamento, o coração acelerado. Abriu a porta de trás para ter certeza. Não havia ninguém.
Mas em cima do banco, dobrado no lugar onde o rapaz estava sentado, havia um moletom de capuz. O mesmo moletom que o passageiro usava. E estava gelado, como se tivesse sido deixado ali por muito tempo. O aplicativo, para o espanto de Marcos, indicava que a corrida havia sido concluída. 5 estrelas. Ele não tinha feito nada. Não tocou na tela. Não finalizou a viagem. A corrida simplesmente se encerrou sozinha. Marcos ficou em choque. Ele foi até a delegacia mais próxima para relatar o ocorrido. Lá, para sua surpresa, outros motoristas de aplicativo contaram histórias parecidas. Passageiros jovens, desaparecendo do banco traseiro, sempre na mesma região da cidade Tiradentes, sempre no mesmo horário da madrugada. A polícia não tinha explicações, apenas registros. Débora, por sua vez, vivenciou algo que a fez questionar a própria sanidade. Ela estava na Marginal Tietê, uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, quando aceitou uma corrida. O perfil do passageiro não tinha nome nem foto, apenas um ponto de partida e um destino. Quando ela chegou ao local indicado, uma área um pouco mais deserta da Marginal, ouviu 3 batidas leves no vidro traseiro do carro. Ela olhou para trás, mas não viu ninguém. De repente, a porta traseira do lado do passageiro abriu-se e fechou-se sozinha. Débora sentiu o carro afundar levemente, como se alguém tivesse entrado. Ela esperou, mas não ouviu nada. Não viu ninguém. O silêncio era absoluto. Enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, o carro começou a se mover, sozinho. Débora não estava pisando no acelerador, mas o veículo começou a ganhar velocidade, seguindo o trajeto indicado no aplicativo. O destino era um bairro industrial escuro, com galpões abandonados e pouca iluminação. Débora estava paralisada, as mãos agarradas ao volante, o corpo tremendo. O carro parou em frente a um galpão caindo aos pedaços. O aplicativo marcou destino alcançado. Débora respirou fundo, tentando controlar o pânico. Ela virou para trás. O banco estava vazio, mas a marca de alguém sentado, um leve amassado no estofamento, estava lá. E no vidro embaçado da janela, a palavra obrigado estava escrita, como se alguém tivesse passado o dedo. A corrida foi encerrada automaticamente. 5 estrelas e uma gorjeta. Débora olhou para o valor. 6,66. Ela nunca mais dirigiu de madrugada na Marginal Tietê. A noite em São Paulo tem uma vida própria, um ritmo diferente quando o trabalho começa de verdade. Sozinhos no banco da frente do carro, o celular vibra, anunciando uma nova corrida. Mais um passageiro, mais um destino. Mas e se o passageiro não for exatamente o que parece? E se, em meio à escuridão da madrugada, você der carona para alguém que simplesmente não existe? Prepare-se. Vamos contar 3 histórias reais, vividas por motoristas de aplicativo, que cruzaram com o inexplicável nas ruas de São Paulo. Carlos era um motorista experiente. Conhecia cada viela, cada atalho, cada buraco da cidade. Já tinha visto de tudo nas madrugadas paulistanas. Uma noite, por volta das 3 da manhã, aceitou uma corrida na famosa Rua da Consolação. O aplicativo indicava uma mulher. Quando chegou ao local, um prédio antigo com a fachada meio apagada, a porta se abriu e uma figura surgiu da penumbra. Era uma mulher, vestindo um vestido escuro e com os cabelos molhados, como se tivesse acabado de sair de uma chuva forte. Ela entrou no banco de trás sem dizer uma palavra, o que não era incomum. Carlos apenas acenou com a cabeça e começou a dirigir. O silêncio no carro era pesado. Carlos tentou puxar assunto algumas vezes, perguntando sobre o destino, mas a mulher apenas murmurava respostas quase inaudíveis. Ele notou um cheiro estranho, algo como terra molhada e flores murchas que parecia vir do banco traseiro. Pelo retrovisor, viu que ela o observava fixamente, sem piscar. Aqueles olhos, mesmo no escuro, pareciam estranhamente vazios.
Ele sentiu um arrepio na espinha, mas tentou ignorar. Cansaço, pensou. A viagem seguiu por alguns minutos. Carlos estava concentrado no trânsito ralo da madrugada. De repente, uma sensação gélida invadiu o carro. Ele olhou novamente pelo retrovisor. O banco traseiro estava vazio. O arrepio se transformou em pavor. Ele freou bruscamente. O carro derrapou um pouco na pista molhada. Não havia ninguém. A mulher simplesmente desapareceu. Com o coração batendo forte, Carlos pegou o celular para verificar a corrida. O destino, que antes indicava um endereço em Pinheiros, agora mostrava Cemitério da Consolação. Ele cancelou a corrida imediatamente, as mãos tremendo. Ao olhar para o local de embarque no aplicativo, percebeu algo ainda mais assustador. O endereço da Rua da Consolação não era de um prédio qualquer, mas de um imóvel abandonado, conhecido por estar desocupado há décadas. Carlos nunca mais pegou uma corrida naquela rua depois da meia-noite. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está ouvindo. Marcos, outro motorista, teve uma experiência igualmente perturbadora. Ele estava na cidade Tiradentes, uma região movimentada mesmo durante a madrugada, quando aceitou uma corrida. O passageiro, um rapaz jovem, sem foto no perfil, mas com um nome comum. Quando Marcos chegou, o jovem estava parado na calçada, vestindo um moletom com capuz. Ele entrou no carro, cumprimentou Marcos com um boa noite, quase sussurrado, e sentou-se atrás, no canto. Marcos começou a dirigir, seguindo as instruções do aplicativo. O silêncio era menos tenso que na história de Carlos, mas ainda assim, pairava uma estranha melancolia no ar. Depois de alguns minutos, o rapaz disse, com a voz baixa e um tanto distante: "Minha mãe vai ficar feliz de me ver." Marcos tentou responder. Quis perguntar algo sobre a mãe do rapaz, mas quando virou a cabeça para o retrovisor, percebeu que o banco traseiro estava vazio, completamente vazio. Marcos sentiu um calafrio na espinha. Ele parou o carro no acostamento, o coração acelerado. Abriu a porta de trás para ter certeza. Não havia ninguém. Mas em cima do banco, dobrado no lugar onde o rapaz estava sentado, havia um moletom de capuz. O mesmo moletom que o passageiro usava. E estava gelado, como se tivesse sido deixado ali por muito tempo. O aplicativo, para o espanto de Marcos, indicava que a corrida havia sido concluída. 5 estrelas. Ele não tinha feito nada. Não tocou na tela. Não finalizou a viagem. A corrida simplesmente se encerrou sozinha. Marcos ficou em choque. Ele foi até a delegacia mais próxima para relatar o ocorrido. Lá, para sua surpresa, outros motoristas de aplicativo contaram histórias parecidas. Passageiros jovens, desaparecendo do banco traseiro, sempre na mesma região da cidade Tiradentes, sempre no mesmo horário da madrugada. A polícia não tinha explicações, apenas registros. Débora, por sua vez, vivenciou algo que a fez questionar a própria sanidade. Ela estava na Marginal Tietê, uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo, quando aceitou uma corrida. O perfil do passageiro não tinha nome nem foto, apenas um ponto de partida e um destino. Quando ela chegou ao local indicado, uma área um pouco mais deserta da Marginal, ouviu 3 batidas leves no vidro traseiro do carro. Ela olhou para trás, mas não viu ninguém. De repente, a porta traseira do lado do passageiro abriu-se e fechou-se sozinha. Débora sentiu o carro afundar levemente, como se alguém tivesse entrado. Ela esperou, mas não ouviu nada. Não viu ninguém. O silêncio era absoluto. Enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo, o carro começou a se mover, sozinho. Débora não estava pisando no acelerador, mas o veículo começou a ganhar velocidade, seguindo o trajeto indicado no aplicativo. O destino era um bairro industrial escuro, com galpões abandonados e pouca iluminação. Débora estava paralisada, as mãos agarradas ao volante, o corpo tremendo.
O carro parou em frente a um galpão caindo aos pedaços. O aplicativo marcou destino alcançado. Débora respirou fundo, tentando controlar o pânico. Ela virou para trás. O banco estava vazio, mas a marca de alguém sentado, um leve amassado no estofamento, estava lá. E no vidro embaçado da janela, a palavra obrigado estava escrita, como se alguém tivesse passado o dedo. A corrida foi encerrada automaticamente. 5 estrelas. E uma gorjeta. Débora olhou para o valor. 6,66. Ela nunca mais dirigiu de madrugada na Marginal Tietê. A corrida foi encerrada automaticamente. 5 estrelas. E uma gorjeta. Débora olhou para o valor. 6,66. Ela nunca mais dirigiu de madrugada na Marginal Tietê. Essas histórias que parecem tiradas de filmes de terror são apenas um vislumbre do que alguns motoristas de aplicativo enfrentam nas madrugadas de São Paulo. A cidade, que nunca dorme, revela um lado misterioso e assustador quando o sol se põe e as ruas ficam mais vazias. Carlos, Marcos e Débora são apenas 3 exemplos de pessoas que, em busca de seu sustento, acabaram cruzando com o inexplicável. A vida de um motorista de aplicativo é solitária. Horas a fio atrás do volante, a companhia de um rádio ou de uma playlist, o ir e vir de centenas de passageiros, cada um com sua história, seu destino. Mas há aqueles passageiros que não têm história, que não têm destino, ou cujo destino é algo além da nossa compreensão. Eles surgem do nada, entram nos carros, deixam sua marca, seja um cheiro estranho, um moletom gelado ou uma mensagem enigmática no vidro, e desaparecem, deixando para trás um rastro de medo e questionamentos. Pense bem. São Paulo, com seus milhões de habitantes, suas avenidas que se estendem por quilômetros, seus prédios antigos e modernos, é um caldeirão de energias. Quantas vidas foram vividas e perdidas nessas ruas? Quantas histórias ficaram inacabadas? Quantos sonhos foram interrompidos? Não é difícil imaginar que, em meio a essa efervescência, algumas almas inquietas ainda busquem uma carona, um último trajeto, uma forma de se despedir ou de simplesmente sentir a vida que lhes foi tirada. As madrugadas paulistanas são um portal. O trânsito diminui, o barulho da cidade se acalma e uma outra dimensão parece se manifestar. É quando a linha entre o real e o sobrenatural se torna tênue, quase imperceptível. Os motoristas de aplicativo, em sua jornada incansável, são os guardiões desse portal, os condutores de almas, muitas vezes sem saber disso. Eles abrem as portas de seus carros para o desconhecido, para aquilo que a ciência não explica e que a razão se recusa a aceitar. Cada corrida na madrugada é uma aposta. Pode ser um passageiro comum, voltando para casa depois de um dia exaustivo ou de uma festa. Ou pode ser algo mais. Algo que desafia a lógica, que faz o coração acelerar e a mente questionar tudo o que se acredita. A experiência de Carlos com a mulher da consolação, a de Marcos com o rapaz da cidade Tiradentes e a de Débora com a corrida sem fim, são testemunhos de que nem tudo que vemos, ou que pensamos ver, é o que realmente é. Esses motoristas, depois de vivenciarem tais eventos, nunca mais foram os mesmos. Aquele senso de segurança, de controle sobre suas vidas, foi permanentemente abalado. Eles continuaram a trabalhar, pois a vida exige isso. Mas a cada nova corrida na madrugada, um arrepio percorre suas espinhas. Cada batida na janela, cada sombra na rua, cada silêncio prolongado no banco de trás, é um lembrete vívido de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que imaginamos. Da próxima vez que você pegar um carro de aplicativo na madrugada, seja como motorista ou como passageiro, olhe para o retrovisor. Observe o banco de trás. Preste atenção aos detalhes, aos cheiros, aos sons. Talvez, apenas talvez, o passageiro anterior nunca tenha realmente descido. Talvez ele ainda esteja lá, invisível, silencioso,
esperando a próxima parada, a próxima história, a próxima carona em meio à escuridão da noite de São Paulo.